Do Jornal Público, este é o Soundbite. Olá, bem-vindos ao Soundbite. Desta vez não é o Ruben, é David Pontes. Ele está a gozar umas merecidas folgas. Olá, Helena. Olá, viva. Olá, Ana. Olá, David. Bem-vindo. Obrigado, bem regressado. O som que escolhemos é de Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS-PP. Vamos ouvir. E, sobretudo, é um resultado que supera todas as previsões iniciais e, sobretudo, as previsões mais pessimistas da oposição e do PS e, em particular, as previsões de um governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que agora goza uma reforma antecipada na Flórida, nos Estados Unidos, mas que se enganou redondamente nas previsões que fez. Então, parece que Portugal está de parabéns. Pelo terceiro ano consecutivo temos aqui um déficit orçamental positivo, 0,7% do PIB, anunciou o INE, muito para lá daquilo que eram as previsões do próprio governo, que andava ali por volta dos 0,3%, e especialmente, como se percebe por esta frase, de uma série de entidades, a começar pelo Banco de Portugal, que pronunciavam tal Cassandra catastrofista de que as medidas do governo iriam redundar em más contas. Miranda Sarmento tem boas razões para estar satisfeito. Eu acho que o país, que se habituou a falar de bancarrota desde a monarquia até os dias de hoje, também tem, mas digam-me vocês, há coisas que não se perdoam e de repente nós vemos os papéis invertidos. Em 2024 era Medina o homem satisfeito, neste momento é Miranda Sarmento. Ana, há coisas que basta mudarem um bocadinho para que os protagonistas, as frases, de repente pareçam deslocadas nas bocas de quem preferem, porque de repente vemos-los a dizer o contrário do que diziam no passado. Este executivo, obviamente, desvalorizando a questão da falta de investimento público e da carga fiscal, e a oposição a dizer que eles não estão a atender aos problemas dos portugueses e que ter contas certas não é uma coisa assim tão fantástica. Basicamente o que o PS diz, através do António Mendonça Mendes, é que o governo consegue este resultado à conta de carga fiscal e de não andar a usar o dinheiro que devia usar nos dinheiros públicos. Tirando a parte, que essa parte é real, em que a Mendonça Mendes diz que uma parte deste resultado do governo PSD vem do milhão do dinheiro da Segurança Social que havia lá, estava lá escondido numa gaveta, e essa parte é verdadeira, o que significa que também é um bom resultado porque há mais emprego, há muito mais gente a descontar. A carga fiscal, o PS, que agora acusa o chefe de carga fiscal, também diz que a carga fiscal, mais emprego também era assim nos superávites do PS. Agora, eu reconheço que há uma grande vingança do governo Montenegro, de Miranda Sarmento, contra Mário Centeno, porque Mário Centeno disse em junho, e junho foi há pouco tempo, que nós podíamos não cumprir as regras europeias. Portanto, ele fez um discurso catastrofista, foi de facto Cassandra, como tu disseste, foi uma coisa que não lembra ao diabo. Aquela última conferência do antigo governador do Banco de Portugal, que saiu agora de consultor, sobre as contas do governo, era do pior que havia. O risco de não cumprir as metas europeias é um risco que diz muito aos portugueses porque, enfim, como tu falaste, tivemos a bancarrota. Agora, pronto, eu não sou uma pessoa que gosto imenso de excedentes, não gosto, acho que os sociais-democratas não gostam de excedentes, porque se é excedente é porque se está a não gastar onde se devia gastar, não é? Supostamente. Agora, agora que é uma vitória face ao medo de não cumprir as regras europeias, é. Agora, claro que esta brincadeira já não vai acontecer em 2026, isso já todos nós sabemos. O ministro aí diz que as perspectivas são obviamente mais fundos. Helena, mas enquanto Centeno anda a correr nas ruas de Miami, ou seja, para a maior parte dos portugueses já saiu de cena, parece que para uma série de políticos ele ainda continua bem presente, é que uma espécie de fantasma que se agita, e eu arriscar-me a dizer que não é só à direita que ele continua a assombrar algumas personalidades. Sim, mas ainda, antes de ir à esquerda, é claro que à direita isto dá um imenso gozo, não é? Mesmo a Miranda Sarmento, que tenta disfarçar e tenta não ser muito óbvio. E ele fala de uma narrativa que acabou por influenciar, pronto, um discurso que estava presente. Por um lado, por causa de Centeno, o Centeno dizia que no máximo haveria um excedente de 0,1 e o governo conseguiu 0,7.
mas acima de tudo para as pessoas. Vocês lembram-se, isto passa tudo muito rápido, mas o primeiro governo de Luís Montenegro era o governo toma posse, começa a querer e baixa os escalões, mexe no IRS, começa a dar dinheiro a carreiras da função pública, dá dinheiro aos pensionistas, sem nunca com aqueles bónus, não é? E o PS vinha dizer, eles só fazem isto porque querem eleições e estão a ser eleitoralistas e porque nós deixámos os cofres cheios para eles gastarem agora. E isso era tramado, porque era algo que se percebia bem. E agora, eu acho que isto é uma vitória, quer dizer, saborosa e boa realmente para o governo, porque quer dizer, afinal, não somos irresponsáveis e não somos eleitoralistas e conseguimos mostrar que conseguimos dar coisas boas às pessoas e mesmo assim não correndo riscos, não é? Como outros no passado. Eu acho que este ponto aqui, o governo tem razão, é importante o que conseguiu alcançar com isto. Agora, estava-te a dizer, à esquerda também há o fantasma Mário Centeno. Nós no outro dia já comentámos aqui, não é? Ele agora está livre e fez, exatamente, e fez declarações enigmáticas e, portanto, em vésperas também do Congresso do PS, em vésperas do Congresso, isto é importante. Mas é engraçado que no Congresso do PS, lá está, o PS vai ter que reescrever essa crítica que fazia ao governo, não é? Porque agora já não pode dizer que está a ser simplesmente eleitoralista e irresponsável. Portanto, agora já começou a dizer que é preciso então usar o dinheiro para as medidas, antes era por causa da tempestade de crise, agora por causa da guerra do Irão, exatamente, e portanto eu acho que agora vai ser por aí, sim. Sim, ele, apesar de tudo, de justiça seja feita ao Ministro das Finanças, ele atribui também, obviamente, este facto à resiliência da economia portuguesa. E essa é se calhar a segunda pergunta que eu faço, porque o governo, apesar destas contas, e isto ser claramente uma boa notícia, o governo não parece estar num dos seus momentos melhores. Eu diria que as várias confusões que vamos ouvindo, nomeadamente por causa desta questão do Tribunal Constitucional, por causa da indefinição em relação às suas alianças, mostram aqui alguma turbulência que felizmente, eu diria, para aquilo que são os números da economia, para aquilo que interessa, não se projetam nestes resultados que nós estamos a ver. É caso para dizer que a economia está melhor, mas o governo nem tanto, usando aqui ou parafraseando uma frase do próprio Luís Montenegro de alguns anos atrás. Sim, o governo não parece estar com grande saúde, aliás, a começar no Ministério da Saúde e a começar uma falta, uma total incompreensão. Eu não consigo entender como é que ainda não há diretor nacional da Polícia Judiciária. O senhor doutor Luís Neves foi nomeado ministro da Administração Interna há mais de um mês. E, no entanto, continua tudo. O cargo dele, pelo visto, não é necessário. A Polícia Judiciária não deve precisar de um diretor, porque aquilo continua tudo a funcionar. Não acho que haja a menor... Este é um dos muitos casos que nós temos presentes. Não há a menor justificação para que no dia em que convidou Luís Neves, Montenegro não tivesse um substituto. Ana, eu vou ser outra vez simpática para o governo hoje. No outro dia, aqui há uns dias, quando Luís Montenegro foi questionado sobre esse atraso na nomeação do novo diretor da PJ, ele disse porque é que estava a demorar tanto. E ele respondeu que não está a demorar aquilo que é necessário. A interpretação que eu faço disto é que ele está a fazer com o diretor da PJ o que ele fez com o Luís Neves, que foi, não o anunciou enquanto ele não terminou aquela apreensão, uma mega apreensão de droga que a PJ estava a fazer. E, portanto, a única interpretação que eu faço disto, a única coisa que explicaria este mais de um mês de hiato é haver uma pessoa tão fantástica na PJ para ser o diretor e que agora, por algum motivo, por alguma uma tarefa que tem em mãos, não poder ser agora anunciado, ou então está num cargo lá fora e tem que vir, não sei. Ouvindo isto, é a única explicação que eu vejo para uma coisa destas que realmente é completamente inédita. É completamente absurdo, não há qualquer explicação, não consigo entender. E depois, a saúde continua com os seus problemas. Hoje a ministra deu uma ótima justificação para os partos nas ambulâncias. Eu escrevi no meu caderninho que é porque as ambulâncias chegam a tempo. Ótimo! As ambulâncias chegam a tempo, portanto, como o serviço de ambulâncias funcionam, as senhoras, e cito a Ministra da Saúde, não têm que ter as crianças em casa. Isto parece-me... Eu não sei, não acho que o mundo tenha piorado muito, mas eu acho que não me lembro se há 30 anos andarem a nascer tantas crianças nas ambulâncias. E havia mais filhos a nascerem, havia mais crianças a nascerem.
os hospitais eram piores. Portanto, eu não consigo entender o que está subjacente a estes partos nas ambulâncias. Mas eu diria, Ana, que é mais isso que tu dizes, esse lado de indecisão e de falta de assertividade, nomeadamente nestes casos que temos vindo a falar de nomeações, que torna tudo um bocadinho estranho, porque de facto normalmente os executivos têm alguma pressa em colocar as pessoas no seu cargo e neste caso têm de demorar. E depois ainda, eu acho que este governo há muitas coisas, há muitas, quando uma pessoa começa a puxar, esta questão do visto prévio do Tribunal de Contas pode ser muito grave. Nós sabemos que temos um país muito burocratizado e que impede que algumas coisas corram depressa. Agora, o visto prévio do Tribunal de Contas, no nosso ordenamento, era uma proteção contra abusos. Acho que isto não tem sido suficientemente discutido. Até nem pela oposição sequer. Sim. E voltamos amanhã. Obrigado às duas. Até já. Beijinhos, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.